Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. Um entregador é perseguido e baleado por um policial militar que se recusou a buscar um pedido na portaria do condomínio na zona oeste do Rio. O estado de São Paulo decreta a situação de emergência para dengue. É o 7º estado no país, além do Distrito Federal, a tomar essa medida. A cheia do rio Mearim, no interior do Maranhão, deixa moradores da cidade de Formosa, da Serra Negra, isolados. E ainda o reencontro de uma família em Aracaju depois de 40 anos afastada. Terça-feira, 5 de março, agora no Brasil TV. É grave o estado de saúde do entregador de aplicativo que foi baleado quando fazia uma entrega na zona oeste do Rio. Quem atirou foi um policial militar que, segundo testemunhas, se recusou a buscar um lanche na portaria. A família do entregador esteve essa manhã na lanchonete, onde o Newton e o PM discutiram. Hoje eu vim aqui para esclarecimento, do que houve com meu irmão, porque isso eu acho uma injustiça do que esse cliente fez, o policial fez. O Yuri também é entregador e diz que viu toda a briga. E a gente conseguiu separar, mas o problema foi lá do outro lado da rua. Apaziguar com uma arma assim em punho não tem como. Newton Ramon Barromeu de Oliveira foi atingido na coxa esquerda. Testemunhas contaram que o cabo da PM, Roy Martins Cavalcante, foi quem atirou. Segundo testemunhas, Roy pediu um lanche e Newton entregou na portaria do condomínio. E que o policial se recusou a descer para pegar a entrega. Newton, então, desistiu de entregar o produto e voltou para a lanchonete. Mas o policial foi atrás dele. Mas quem tirar não sai na mão, pô. Tô armado não. Tá metendo a mão na cintura? Tô armado não. Aqui, eu tô aqui. Ó, eu, hein. Filho, sendo ameaçado aqui, ó. Ameaçado sendo ameaçado aqui, ó. Tô sendo ameaçado. Seja educado. A discussão entre o policial e o entregador aconteceu aqui na Praça Saiqui, onde funcionam vários bares e restaurantes e na frente de várias pessoas. E só foi terminar ali do outro lado da rua, já com o Newton caído e baleado. Essa imagem mostra o entregador sendo socorrido, inclusive pelo policial militar, que vai embora em seguida. Ele chegou até a prestar os primeiros socorros para ele assim, e foi embora, entrou no carro e foi embora, falando que era polícia. Moleque trabalhador, honesto, e um cara vai fazer isso com um trabalhador honesto, isso aí é desumano. O cabo da PM se apresentou na delegacia e disse que atirou porque o entregador tentou tirar sua arma. A polícia apreendeu a pistola, carregador e munições do militar. À noite, motoboys fizeram um protesto na praça. Em nota, o iFood afirmou que a obrigação do entregador é deixar o pedido no primeiro ponto de contato, seja o portão da casa ou a portaria do prédio, e que essa é a recomendação passada aos entregadores e aos consumidores. Newton está internado no Hospital Municipal Salgado Filho, no Meier, e o estado de saúde dele é considerado grave. A Polícia Civil vai investigar esse fato com toda imparcialidade e vai buscar aí elementos que nos deem uma conclusão final. Esperamos justiça, esperamos que ele tome uma punição e vamos ver, se essa lei vai existir, se essa lei vai ser aplicada aqui, entendeu? Porque não justifica o que ele fez. O policial militar que estava foragido suspeito de envolvimento no assassinato de um advogado no centro do Rio, na semana passada, se apresentou à polícia na manhã de hoje. Um outro suspeito também está preso. Segundo as investigações, os dois suspeitos presos, César Daniel Mondego de Souza e o policial militar Leandro Machado da Silva, participaram do planejamento da morte e monitoramento do advogado Rodrigo Marinho Crespo. Na segunda-feira da semana passada, Rodrigo foi assassinado a tiros, à luz do dia, em frente ao escritório onde trabalhava, perto das sedes da Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério Público. A polícia diz que os assassinos usaram 2 carros da mesma cor e do mesmo modelo para executar o crime. E que César Daniel estava dentro de um deles e ajudou a monitorar a rotina da vítima. Enquanto isso, outro suspeito, Eduardo Sobreira Moraes, que está foragido, descia do carro para não chamar atenção sobre a dinâmica da tocaia.
Os investigadores também dizem que César Daniel avisou a Eduardo que o advogado tinha saído de casa e os dois seguiram Rodrigo até o centro do Rio, onde mais tarde o advogado foi assassinado. O carro com os dois suspeitos saiu do local do crime por volta das 2 da tarde e deu lugar ao outro Gol branco onde estava o executor. No dia do assassinato, César aparece nessas imagens, desembarcando de um Gol branco num condomínio na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele se encontrou com um amigo e depois embarcou de novo do lado do carona do Gol branco, que para a polícia é o carro usado num monitoramento. Em depoimento, César Daniel disse que houve uma coincidência, que ele estava no centro do Rio e ia pedir um carro por aplicativo, mas acabou encontrando Eduardo, que o levou até a Barra. César tinha um cargo comissionado de assessor do Departamento de Patrimônio na Assembleia Legislativa do Rio. Ele já foi exonerado. O veículo usado no monitoramento foi alugado pelo policial militar Leandro Machado da Silva. O cabo já era investigado por homicídio e por fazer parte de uma milícia em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A PM afirmou que ele estava afastado do serviço nas ruas. Agora, a polícia ainda tenta identificar outros envolvidos, inclusive o atirador, e descobrir a motivação do crime. Testemunhas contam que o advogado queria atuar como consultor no setor de apostas online, voltadas para jogos de cassinos, o que pode ter provocado um conflito com os interesses do crime organizado. Na Bahia, a polícia prendeu 3 suspeitos de envolvimento no crime em que 6 pessoas de uma mesma família morreram. Esse crime foi no ano passado em Jequié, no sudoeste do estado. 2 homens chegaram a esta casa durante a madrugada. Segundo a polícia, um deles invadiu a residência e matou 6 pessoas de uma mesma família de ciganos. Entre elas estavam Natiele Andrade de Cabral, de 22 anos, grávida de 9 meses, e a filha dela, Laine Cabral Barreto, de 5 anos. Este vídeo de uma câmera de segurança mostra o homem saindo armado do local, enquanto o outro aguarda no carro. A investigação vai dizer se um dos suspeitos presos hoje aparece nas imagens. Na operação de hoje, a polícia prendeu na cidade de Alagoinhas um policial militar aposentado e um amigo dele, que, segundo as investigações, atuaram como intermediários na contratação do executor da chacina. O suspeito de ter disparado os tiros foi preso meses depois, mas por outro crime, e está no presídio de Feira de Santana. A polícia também concluiu que a chacina de Jequié está ligada ao assassinato de 4 ciganos em agosto do ano passado numa churrascaria de Feira de Santana e a morte de outro cigano pouco depois em um município vizinho. Os exames de balística comprovaram que a mesma arma foi usada em todos os crimes. Esta pistola 9mm encontrada num sítio do possível mandante, o homem conhecido como Diego Cigano, que está foragido. Segundo a polícia, desavenças entre 2 comunidades ciganas que se arrastam desde 2016 são a causa dessas mortes. O motivo foi um prejuízo sofrido por um cigano numa compra de bois, que ele atribuiu a outro cigano. Um cigano denunciou que aquele boi que foi adquirido por um cigano não pertencia ao real proprietário. Em razão disso, a polícia foi até o local, fez toda uma investigação, apreendeu esses bois que aí geraram prejuízo para quem comprou e houve, inclusive, toda a investigação policial com relação a isso. As investigações continuam. Nós ainda temos 3 mandados de prisão em aberto, um do provável executor e outro de 2 pessoas que teriam auxiliado, ter tido qualquer participação também nesses homicídios. Vai continuar na prisão por tempo indeterminado o policial militar de Goiás, que foi preso em casa com supostas esmeraldas após atirar num carro de um outro policial militar no Distrito Federal. A ocorrência foi no domingo à noite. Em depoimento, os policiais militares afirmaram que faziam patrulhamento de rotina em Águas Claras quando um carro avançou o sinal entre as avenidas Sibipiruna e Araucária. A viatura foi atrás, mas no meio do caminho, a equipe foi parada por um outro motorista, que é policial militar da reserva do Distrito Federal. Ele disse que o carro dele tinha sido atingido por um disparo de arma de fogo. E o tiro foi dado justamente pelo homem que havia furado o semáforo momentos antes. Segundo a Polícia Civil, foi o cabo Wilson Viana da Silva, de 41 anos, quem atirou. Ele é policial militar de Goiás. Veja onde o disparo acertou, bem próximo da placa.
e a bala ficou alojada no banco de trás. O policial militar da reserva viu quando o carro entrou nesse condomínio. O BOPE foi acionado para negociar a rendição do suspeito e só 5 horas depois, a equipe do BOPE arrombou a porta e conseguiu imobilizar o cabo Wilson Viana da Silva. No apartamento, os policiais apreenderam 2 armas de fogo, uma de uso pessoal e outra de uso da PM de Goiás, além de muitas munições e 2 sacos cheios do que seriam esmeraldas. A perícia vai confirmar se são realmente pedras preciosas, mas, segundo a investigação, a suspeita é que sejam esmeraldas sem lapidação, avaliadas em R$200 mil. O policial militar de Goiás foi levado para a 21ª Delegacia de Polícia de Taguatinga. A prisão foi em flagrante por tentativa de homicídio. O cabo Wilson Viana da Silva ficou em silêncio na delegacia e passou ontem por audiência de custódia, quando a prisão foi convertida em preventiva por tempo indeterminado. O motivo do tiro ainda é investigado. Segundo a Polícia Civil, os 2 militares não se conheciam. Na decisão, o juiz Rômulo Batista Teles considerou que o policial militar de Goiás demonstra periculosidade e é reincidente em crimes dolosos. Ele tem passagens por lesão corporal, ameaça e fuga de acidente de trânsito. O cabo Wilson Viana da Silva também foi condenado num processo criminal por disparo de arma de fogo na rua e desacato. Ele recorria da decisão em liberdade. Nós não conseguimos contato com a defesa do cabo Wilson Viana da Silva, da Polícia Militar de Goiás. A Corregedoria da Corporação ainda não se manifestou. Agora, olha essa história. Em Anajatuba, no interior do Maranhão, um vereador denunciou ao Ministério Público o então secretário de Saúde da cidade por manter na lista de servidores ativos o próprio pai, que era médico e que morreu em agosto do ano passado. O secretário já foi exonerado do cargo. Mesmo depois da exoneração do secretário de Saúde, o caso está sendo investigado pelo Ministério Público. O prefeito da cidade de Anajatuba, na região da Baixada, exonerou o secretário de Saúde do município, Luiz Fernando Costa Aragão. O secretário é sobrinho do prefeito Helder Aragão Guerra. Segundo denúncia enviada ao Ministério Público, o secretário de Saúde do município de Anajatuba, que agora foi exonerado, Luiz Fernando Costa Aragão, mantinha como contratado do programa Saúde da Família o pai dele, o médico Nelson Aragão. Um fato que chama a atenção é que o pai do secretário, o médico Nelson Aragão, morreu em agosto de 2023. E segundo a denúncia, ele já vinha afastado das atividades por estar acamado desde 2021, mas ainda constava na folha de pagamento do município. Agora, o Ministério Público quer saber como ele permanecia na folha de pagamento, se estavam sendo pagos os salários e quem estava recebendo os salários por ele. De Santa Inês, Erisvaldo Santos para o Brasil TV. A Prefeitura de Anajatuba disse que o registro do médico Nelson Lopes Aragão, o pai falecido do secretário, foi feito enquanto ele ainda estava vivo e que por um atraso no pagamento ele não teria recebido nenhum valor no ano passado e nem neste ano. O estado de São Paulo decretou emergência para dengue. O anúncio foi feito hoje pela manhã pela Secretaria Estadual da Saúde. A decisão foi tomada depois que o estado passou da média de mais de 300 casos da doença por 100 mil habitantes. Essa decisão do Estado de São Paulo de decretar situação de emergência de saúde pública, ela foi tomada pelo Centro de Operações de Emergências, que é liderado pela Secretaria de Estado da Saúde, mas outras 7 pastas também compõem aí esse grupo. E isso aconteceu após o Estado de São Paulo atingir a marca de 311 casos de dengue por 100 mil habitantes. Essa marca foi atingida ontem à tarde. E isso segue, então, a determinação da Organização Mundial da Saúde, que considera já esses números como uma epidemia. E o que acontece agora a partir desse momento? O decreto ele permite a destinação de recursos para combater a doença com mais agilidade, como, por exemplo, a compra de insumos aí sem, no caso, a necessidade de licitação, também contratação de pessoas para atuar diretamente no combate à dengue, além, é claro, de receber aí uma verba do Ministério da Saúde. Até questionei, durante a
coletiva qual seria esse valor, mas esse valor ainda não foi determinado. Eles vão fazer agora um outro documento, enviar para o Ministério e aí sim o Ministério vai definir qual será essa verba ainda sem essa determinação. No estado de São Paulo, já são 31 mortes e 138 mil casos de dengue, segundo o último boletim epidemiológico. E esse avanço da dengue pressiona o sistema de saúde paulista. Em Itapecerica da Serra, pacientes aguardam até 5 horas para ser atendido no pronto-socorro municipal. O local está em obras e as pessoas convivem com a falta de estrutura. Do lado de dentro, mofo nas paredes e no teto. As rachaduras se espalham pelas paredes. O banheiro não tem papel. Do lado de fora, mais rachaduras, infiltração e até um ninho de marimbondo. Toda vez que a gente vem é a mesma coisa, não tem uma segurança, é fio pendurado, é mofo, é parede soltando. Fora o cheiro do hospital, que é um cheiro de banheiro químico. Fede. Assim que você chega no pronto-socorro, tem essa placa indicando que o local está em obras. Mais adiante, tem uma outra placa indicando o prazo. Eram 6 meses, mas a reforma está atrasada. A previsão, segundo a prefeitura, era que tudo estivesse pronto até o dia 15 de fevereiro. Tem bastante bolor no teto, a estrutura realmente está muito defasada, o cheiro no quarto é nítido, bastante poeira, mas assim, movimento de funcionários trabalhando eu não vi. Não bastassem os problemas estruturais, os pacientes também reclamam da demora e da superlotação. Quantas horas você esperou para ter o atendimento dos seus filhos? 5 horas, né? Tá lotado, não tem nem lugar para sentar, tá lotado. O Conselho Municipal de Saúde, que cobra da Prefeitura melhorias, diz que os problemas se arrastam há anos. De 2003 para cá, vem um negócio ficando há mais de 20 anos, nós estamos com problema. Eu, sinceramente, não sei a quem vou recorrer mais. A demora do retorno disso é que nos preocupa, né? Tem que ser mais rápido, porque a gente está lidando com saúde. Saúde é coisa séria, né? E para muitos, este pronto-socorro é a única opção em Itapecerica da Serra. Não tem opção, porque o único lugar que a gente pode ser atendido é esse. O Hospital Geral não tem atendimento assim de imediato, a não ser casos graves que vai daqui para lá. E a gente fica no meio da chuva, no meio dos buracos, dos fios. Só olhar lá dentro e ver que está tudo quebrado e ninguém está arrumando. Sobre a demora no atendimento, a Prefeitura de Itapecerica da Serra disse que a alta de casos suspeitos e confirmados de dengue levou a um aumento de 20% no número de pacientes e que o quadro médico atual dá conta dos atendimentos, mas não responderam sobre o atraso nas obras. Moradores de Formosa da Serra Negra, interior do Maranhão, estão isolados porque a única ponte que dá acesso à cidade está encoberta pelo rio Mearim, que subiu o nível depois das fortes chuvas na região. Toda a região sul do estado está incluída no alerta de chuvas intensas. Em Formosa da Serra Negra, o rio Mearim transbordou, encobriu pontes e deixou casas, plantações e pastagens alagadas na zona rural. Moradores do povoado Flor do Dia estão isolados porque a ponte está totalmente encoberta pela água. Essa é a segunda enchente em menos de 15 dias na região. Pelo menos 4 famílias tiveram que se mudar para a casa de parentes. A Defesa Civil disse que está monitorando a situação de toda a região com a ajuda do Corpo de Bombeiros. As informações são repassadas para a Sala de Situação em São Luís, que orienta sobre as ações que devem ser tomadas para evitar prejuízos. Em Formosa da Serra Negra, a Prefeitura decretou situação de emergência por causa das condições das estradas na zona rural. De Balsas, Sara Ribeiro para o Brasil TV. A Polícia Federal fez hoje uma operação contra o trabalho análogo à escravidão em Mato Grosso do Sul. As vítimas eram do Paraguai. Durante a operação da Polícia Federal dessa terça-feira foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão em diferentes localidades do município de Bela Vista, que fica na fronteira com o Paraguai, aqui em Mato Grosso do Sul. Também foram cumpridas outras medidas cautelares, entre elas a proibição da aproximação com as vítimas. Durante a realização das buscas foram encontradas diversas armas de fogo, longas e curtas, além de munição e uma grande quantidade de agrotóxicos. Por causa disso, um homem foi preso em flagrante por posse ilegal de arma e por manter esses agrotóxicos em depósito de forma irregular. Lembrando que a operação também contou com apoio do Ministério do Trabalho e Emprego.
De Ponta Porã, Martim Andrada, para o Brasil TV. A seguir, a expectativa das fábricas de ovos de chocolate. Esta pode ser a melhor Páscoa dos últimos 5 anos em relação às vendas. Não saia daí. Brasil TV de volta falando da expectativa das fábricas de ovos de chocolate. Esta pode ser a melhor Páscoa dos últimos 5 anos. De acordo com a indústria, a produção e a demanda cresceram muito em 2024. Com isso, as empresas precisaram reforçar também o quadro de funcionários. Os corredores dos supermercados já ganharam um colorido diferente. Os produtos de Páscoa estão chamando a atenção dos consumidores. De todo jeito, tem para todo bolso, né? Então a pessoa pode chegar aqui, fica à vontade, pega, né? O que a criança gosta também, né? Não pode levar uma coisa também que eu goste, né? Tem que levar o que a criança está esperando, né? Esse casal costuma comprar pelo menos um ovo de chocolate toda vez que vai ao mercado, para garantir a Páscoa da família toda. No início, a gente leva o menor ou o médio, né? E deixa o maior para o mais próximo da Páscoa, que a família é grande, então todo mundo ganha ovo, né? O setor que trabalha com chocolates está otimista. E para dar conta de atender toda a demanda esperada para esse ano aqui nos supermercados, as fábricas começaram a produzir bem antes. A expectativa é que essa Páscoa seja a melhor dos últimos 5 anos. Essa fábrica em Marília já está em ritmo acelerado desde o ano passado, de olho no crescimento. Aqui são fabricados os ingredientes que são transformados em ovos de chocolate. Uma média de 800 toneladas por mês. Mas com o crescimento nas vendas, esta quantidade já aumentou. Isso, nossa expectativa é um aumento em torno de 25% do ano anterior, tá? Para esse período de Páscoa e o ano de 2024. Com o aumento na produtividade, a marca teve que contratar mais mão de obra. Foram aproximadamente 20 novos empregados. Nesta outra fábrica, a corrida é contra o tempo. Tem muito chocolate para preparar, até porque a demanda cresceu em relação ao ano passado. A nossa empresa ela depende muito da Páscoa. A Páscoa é a data mais importante do ano e nós estamos com uma expectativa de 10% de crescimento. E o planejamento de Páscoa ele é trabalhado com muita antecedência. Nós iniciamos a produção em setembro, mas a gente trabalha com um calendário de programação de 2 anos de antecedência. A Vanessa trabalhava como autônoma e conseguiu uma vaga entre as mais de 100 ofertadas pela empresa para esse período. Eu tive a oportunidade de entrar aqui em dezembro e estou atuando aqui no momento até agora. O crescimento na produção de produtos de Páscoa é em todo o país. A Associação Brasileira, que representa as indústrias do segmento, acredita que nesse ano o ambiente está favorável para as vendas. É um momento para o setor, para toda a cadeia produtiva do chocolate bastante importante. E a nossa expectativa é que esse ano a gente possa superar a média de crescimento dos últimos anos, entendendo que a gente tem um ambiente favorável, apesar de algumas dificuldades, a gente tem condições, sim, de chegar numa expectativa bastante positiva para a Páscoa nesse ano de 2024. E a gente encerra com um reencontro entre um pai, filhos e netos, depois de 40 anos sem se verem. Ele mora em Alagoas e a família em Sergipe. O reencontro foi possível graças a um quadro do jornal local da TV Sergipe, afiliada da Rede Globo, em Aracaju. Foram mais de 40 anos longe dos 4 filhos que deixou aqui em Sergipe. Muito tempo sem notícias. Mas um pedido de ajuda no quadro Desaparecidos fez essa história mudar. Na edição do mês passado, seu José Ferreira da Silva, de 75 anos, que mora atualmente na cidade alagoana de Delmiro Gouveia, participou do quadro. O senhor José Ferreira da Silva mora em Delmiro Gouveia, em Alagoas, e está em busca dos filhos que não vê há mais de 40 anos. O pedido foi visto por um dos genros, aqui, que buscou informações, confirmou a história e logo foi marcada uma visita. Nesta segunda-feira, seu José desembarcou no terminal rodoviário Governador José Hollenberg Leite, em Aracaju, onde uma das filhas já o aguardava. O reencontro foi marcado por um forte e longo abraço, cheio de emoção.
A vontade era grande. A vontade é tão grande que eu estou aqui hoje, só sabe Deus e eu como eu estou aqui hoje, mas eu vim. Na hora que eles ligaram para mim, eu disse, eu vou ver meus filhos. E vim ver meus filhos. Seu José disse que nunca perdeu a esperança de rever os filhos. O senhor me disse que por motivo de trabalho também foi embora, né? Não deu certo o casamento e aí deixou eles pequenos ainda. Foi. Mas manti eles, mandando todo o meu salário que eu ganhava como encarregado de eletricista, eu mandava para a mãe deles. Alguns netos de seu José também fizeram questão de ir buscá-lo na rodoviária. Espero que muitas pessoas consigam encontrar sua família, assim, da mesma forma que a gente conseguiu. E é isso, é felicidade e... Agora é curtir o voo. Curtir o voo. E pelo visto, esse pai, avô, terá muita gente para abraçar nos próximos dias. Que bom. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.